Segundo a Reis, capítulo 17, chegando com mais 4 capítulos da Bíblia para todos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, né? E desde já eu já convido você para ficar até o final do conteúdo. Aleluia, tá bom? Trazendo aqui a palavra de Deus para todos nesse dia. Aleluia. Deus é bom. Quero te fazer um convite, né? Aleluia. Irmãos, se você nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceita, irmãos, irmãs, Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Quem sabe através de você, né, toda a sua família vai ser salva. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus te chama. Jesus está te esperando de braços abertos. Aleluia. Tá bom, irmãos? Irmãs, se você já aceitou Jesus, se você já é crente, mas está, né, quebrou sua aliança, aleluia, renova sua aliança, faz sua aliança com Deus, aleluia, e tudo vai dar certo na sua vida, amém, aleluia, glória a Deus. Então vamos para 4 capítulos da Bíblia, aleluia, que se encontra em 1 Reis, capítulo 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oseias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Aleluia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel, como foi antes dele. Contra ele subiu Salmanezé, rei da Síria, e Oséia ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiro a Só, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria cada ano, como Dante. Então o rei da Síria o encebou e aprisionou na casa do cárcere. Aleluia. Aleluia. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano novo de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fez-los habitarem em Ala e em Abor junto ao rio de Bozã. E na cidade dos Medos, aleluia, glória a Deus de Israel, Deus de Isaque, Deus de Jacó, e andaram os estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações, que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. E serviram os aleluia. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não farei essas coisas. Oh Deus!
Sempre, aleluia, as pessoas querem passarem na frente de Deus e não dá certo, porque Deus tem que estar sempre no caminho. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos ordenei pelo ministério de meus servos, os profetas. Aleluia. E porém não deram ouvidos, antes endureceram as suas cerviz, como a cerviz dos seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Aleluia. E rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles, que seguiram a vaidade e tornarão-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Aleluia. Glória a Deus. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram o ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. E também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e derão-se a adivinhações e criam em acordos, e venderão-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o povo o provocar a ira. Oh Deus de poder! Também no capítulo 18 nos fala: portanto o Senhor, aqui no versículo 18 fala: portanto o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais fiquem, senão somente a tribo de Judá. Aleluia. Glória a Deus. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Oh Senhor! Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Aleluia, Senhor. Oh Deus poderoso. Também no versículo 22, aqui também no versículo 22, fala: assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Aleluia. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, e assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvai, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Oh Senhor!
Aleluia. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Aleluia. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. E então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vai habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Aleluia, Senhor. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportavam de Samaria e habitou em Beteu, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Aleluia. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitavam. E os de Babilônia fizeram suco de Penote, e os de Cuta fizeram nele Gal, e os de Amate fizeram Ásio. Aleluia. E os avios fizeram Ibase e Cataque, e o Cefavita queimava seus filhos no fogo a Adameleque e Anameleque, deuses de Serfafá. Aleluia. Glória a Deus. Também temia ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temia ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Aleluia. E até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenâncias, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E contudo o Senhor tinha feito uma aliança com eles. Eles ordenaram, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem os sacrificareis. Aleluia. E mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinarei, e a ele sacrificareis. Aleluia. E os estatutos, as ordenâncias, a lei e o mandamento que vos escreveu tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Aleluia, Senhor. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Aleluia.
Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens de escultura, também seus filhos, e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fazem eles até o dia de hoje. O Senhor. Oh Deus. Aleluia. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam suas imagens de escultura, também seus filhos, e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim faz eles até o dia de hoje. O Senhor poderoso. Aleluia. Agora, segundo a Reis, capítulo 18. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Aleluia. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Ebi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram os Neusta. Aleluia. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Aleluia. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado ao Moisés. Aleluia. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saíra, que se conduzia com prudência, e se rebelou contra ao rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Aleluia. Glória a Deus. E sucedeu que, no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. Aleluia. Glória a Deus. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar a Ala e a Abor, junto ao rio de Gozã, e a cidade dos Medos. Aleluia. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança e tudo o que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Nem o ouviram e nem o fizeram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porém, o ano 14º do rei Ezequias subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e a tomou. E então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá,
300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Aleluia. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Aleluia. Aleluia. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Darta e a Rabsaris e a Rabsaqué de Laquis, com grande exército ao rei Ezequias. A Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém, e, subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Aleluia! E chamaram o rei, e saíram a eles Eliacã, filho de Uquias, o mordomo, e Seda, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, no cronista. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Dizes tu, porém, são palavras só de lábios, há conselho e poder para a guerra, em quem, e pois, agora confias, e contra mim te revelas. Aleluia. Eis que agora tu confias naquele cajado de cana quebrada, no Egito, no qual, se alguém se encostar e entraria pela mão e a furará, assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. E se, porém, lhe disser-te, o Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante esse altar vos inclinareis em Jerusalém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos de meu senhor, quando tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Aleluia! Agora, pois, subiam, porventura, sem o Senhor contra esse lugar, para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra essa terra e destrói. Então disse Elias com filho de Uquias, e Seda e Joá, a Rabsaqué, roga-me que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em Judai, aos ouvidos do povo que está em cima do morro. Aleluia. Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaio, e respondeu, dizendo, ouvi a palavra do grande rei e do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos enganes, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Aleluia, Senhor. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por 300, e saí a mim,
e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis, e não deis ouvidos a Ezequias. Porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará, o Deus de Israel. Aleluia. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria, que é feito dos deuses de Amate e de Apate, que é feito dos deuses de Sevar, Pafai, Renaíva, porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livraste a Jerusalém da minha mão? Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Aleluia. Então Elia com filho de Uca, o mordômio, e Seda, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, no cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas. Ele fizeram saber as palavras de Rabsaque. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso é o Deus de Israel, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Aleluia, Senhor poderoso é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso e podemos confiarmos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, continua conosco, aleluia, tá bom? Continua aqui conosco, aleluia, porque a honra e a glória é do Senhor Jesus, Senhor dos exércitos, aleluia. Deus é poderoso, aleluia, irmãos. Deus, Ele te ama, aleluia. Deus, Ele nos concedeu mais um dia, aleluia, para que nós estivemos aqui, né, para levar a palavra dEle, aleluia, para todos. Então, estamos aqui porque Deus concedeu, que nós estivéssemos aqui nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele só dá para nós aquilo que Ele vê, né? Que nós conseguiremos. Que tem pessoas que digam: eu estou passando por uma luta muito grande, eu não sei o que eu faço, que estou sofrendo demais. Mas ei, deixa eu te falar, irmãos, Jesus sofreu tanto naquela cruz e Ele não desistiu, né? Ele não desistiu, então nós também não devemos desistir da nossa cruz por nada, irmão. Seja qual for a sua deficiência, qual for o seu problema, aleluia, mas tenha fé que Deus está contigo, tá bom? Deus, Ele sempre está contigo.
Ele está comigo, aleluia, porque Deus, Ele não dorme, Deus não cochila. Fica atento, irmão, tudo que faremos aqui, Deus está de olho. Um dia, né, a gente vai ter que prestar conta, então vamos procurar fazer tudo certinho, né? Vamos procurar ler a Bíblia, gente que não enxerga, né? Através da Bíblia em áudio, você que enxerga, lê a Bíblia e começa a andar nos estatutos de Deus, porque um dia, né, quem faz errado, um dia vai ter que prestar conta, irmãos. Então entrega a sua vida a Jesus, enquanto é tempo, enquanto a porta está aberta, porque depois que fechar, né, aí fica difícil. É que nem a Arca de Noé, né? A gente vai chegar lá ainda. Mas é que nem a Arca de Noé. Depois que fechou, ninguém entrou mais na arca. Então agora ainda é tempo. Agora todo mundo está ouvindo a palavra de Deus em todos os veículos de comunicação, né? Televisão, celular, né? Aqui na rede social, no YouTube, no TikTok, outras redes vizinhas. Aleluia. Tudo está falando da palavra de Deus. Mas se você estiver ouvindo, né, e estiver entrando no ouvido, saindo no outro, não está dando liga, né, para as coisas de Deus, vai chegar um dia, irmãos. Vai ter que prestar conta a Deus. Aleluia. Então vamos agora para 2 Reis, capítulo 19. E aconteceu que, tendo Ezequiel ouvido isso, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Elia como o mordomo e a seda e o escrivão e os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu Senhor no rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperar-o com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. Aleluia. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. Aleluia. E Isaías lhe disse, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria lhe blasfemaram. Aleluia. Confia em Deus. Eis que, porém, ele nos o Espírito, e ele ouvirá o rumor, e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. E voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbano, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. Aleluia. E, ouvindo ele dizer que Tiraca, rei da Etióquia, que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiro a Ezequias, dizendo, assim falarei a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tem ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás. Porventura as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Harã, a Rezefe e aos filhos de Éter, que está no Interastá,
Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia. Que é feito do rei de Amate, do rei de Apate e do rei das cidades de Sefara, vai, Rena e Eivas, aleluia. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Aleluia. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins do mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Aleluia, Senhor. Inclina-se, Senhor, no seu ouvido e ouve. Abre, Senhor, nos teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Oh, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Verdade é, o Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, aleluia, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, por Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Ouve, aleluia. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, te zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Aleluia. Aleluia. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Aleluia. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Aleluia. E eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o planejei. Agora, porém, o fiz ver, para que fosses tu que reduziste as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes de amadurecer. Aleluia. Aleluia. Porém o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu sei. Aleluia. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos,
Portanto, purei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vies. Aleluia! E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Aleluia! Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Aleluia! Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou no zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Aleluia! Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nessas cidades não entrará, diz o Senhor. Porque o ampararei a esta cidade, para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 deles. E, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Sinaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Níbis. Aleluia! E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisioque, seu deus, Adrameleque e Sarizeu, seus filhos, o feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate, e Esariado, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Agora, segundo a Reis, capítulo 20. Aleluia, meus irmãos! Aleluia! Agora, segundo a Reis, capítulo 20. E naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia! Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Aleluia! Ah, Senhor, súplico te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Oh, glória, o Espírito Santo de Deus. Sinto a presença dele aqui. Aleluia. Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor.
glória. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Glória! Senhor dos exércitos, eis-me aqui, Senhor. Disse Isaías: isto te será sinal na parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que diz: adiantar-se a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Aleluia. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Aleluia. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acaz. E naquele tempo enviou Peror da Quibaladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, carta e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Ezequias lhes deu ouvidos. Eles mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores umbroentos, e as suas casas de armas, e tudo o que se achou nos teus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Aleluia. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. Ele disse: que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. Aleluia. E disse ele que viram em tua casa, e disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Aleluia. O Senhor. Glória a Deus. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo o que houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Aleluia. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunuco no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois em meus dias paz e verdade. Aleluia, aleluia, Senhor. Eis-me aqui, Papai do céu. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, e não haverá, pois que em meus dias paz e verdade. Ora, no mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez virar água à cidade. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Aleluia. E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 20. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos, meus irmãos e minhas irmãs que está conosco até esse momento, vamos orar pela palavra. Amém? Vamos orar juntamente comigo. Coloca o seu coração, abre o seu coração, Coloca aí o seu pedido e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, mais um dia, Senhor, levando a sua palavra, Pai. Aleluia, Senhor, através desse canal diário de um deficiente visual, Senhor. Deus, estamos aqui porque acreditamos, Senhor, na sua palavra, Pai. Senhor, acabamos, Pai, de ouvir 4 capítulos, Pai, da Bíblia, Senhor. Oh, Deus, em 2 Reis, Senhor, que se encontra, Papai do céu, em capítulo, Pai, 17, Senhor, aleluia, capítulo 18, glória a Deus, capítulo 19, aleluia, capítulo 20, glória a Deus, são os capítulos, Pai, que nós acabamos, Senhor, de ouvir e vamos praticar, Senhor. Deus, nós estamos aqui porque acreditamos na sua promessa, Senhor. Deus, dá-nos força, Senhor. Assim como o Senhor dava força nos seus servos naqueles tempos passados, Pai, que o Senhor possa também, Senhor, dar força para os seus filhos hoje, Pai. Aleluia, dá força, Senhor, dá ânimo, dá uma injeção de ânimo, Pai. Ó Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, aleluia, Pai. Nós cremos, Senhor, na sua palavra, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui juntamente conosco. Nós cremos, Pai, que o Senhor está estendido as suas mãos poderosas sobre a minha vida, sobre a vida desse ouvinte, Pai. Oh Deus poderoso, Pai, repreenda, Pai, todo o espírito, Senhor, de derrota da minha vida, da vida desse irmão. Aleluia, Pai. Repreenda, Senhor, todo o espírito, Pai, de morte. Aleluia, repreenda, Pai, aleluia, todo o espírito, Pai, do devorador. Aleluia, repreenda, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, todo espírito de morte, Pai, todo demônio, Senhor, todo espírito, Pai, das trevas, que seja lançado por terra, Pai. Nós já repreendemos agora, Pai, toda seta maligna, Senhor. Pai, repreenda, Pai, agora, Senhor, todo levante do inimigo que caia por terra, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Rei dos reis, aleluia, Senhor de Israel. Glória a Deus. Irmão, estamos de volta amanhã. Aleluia. E eu também peço para você, se você não for inscrito ainda, se inscreve. Aleluia. Não se esquece de ativar o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Do canal. Aleluia, glória a Deus. E amanhã estamos de volta, irmãos, com mais Bíblia, com mais capítulo da Bíblia. Amém? Glória a Deus, irmãos. Muito alegre por mais um dia. Glória a Deus.